Olá, ouvintes, começando mais um PPcast. Eu sou o Matheus Amaral, estudante de segundo ano de publicidade da Uniara. Cada vez falo isso mais rápido. Comigo aqui tá a galera do primeiro ano. E aí, gente? Meu nome é Rafa. E aí, meu nome é Michel. Hello everyone, welcome back to another PPflix, que é o Jonathan. Ô, louco! Ele fez Fisk, ele. Oi, gente, eu sou a Cauana. Conosco aqui monitorando a lojinha está o Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bom? Joinha, e hoje é lanchonete, né, Matheus? Porque Lanchonete. o tema hoje é animado, hein? É fast food. Hoje a gente vai falar, hoje no quadro PPflix, sempre patrocinado pela Netflix, né? Isso. Hoje a gente vai falar do filme Fome de Poder, ou então The Founder, em inglês, que conta a história do McDonald's, né? Como esse império dos fast food hoje em dia foi fundado. Bom, primeiro, a gente tem que contar a história do Ray Kroc. Ray Kroc era um vendedor de mixers, que ele viajava todo o país dos Estados Unidos vendendo mixers de restaurante em restaurante. Ele não conseguia vender nada. Porque, enfim, não sei, eu tenho a impressão que ele até se empenhava em vender, só que o produto dele não valia a pena. Ele tava sempre com o mesmo discurso, né? Exatamente. Que a pessoa, um homem, é um cara esperto e que ele ia entender boas propostas. Exatamente. Essa história do Ray aí, na verdade, ele é aquele vendedor clássico, né? Caixeiro viajante. Dos anos 50, põe lá o produto. Na verdade, eu acho que esse produto, acho que era um representante, né? Não era dele, né? Ele representava. Vai lá, soca as coisas no porta-mala e vai, filho. Pisa no acelerador e vai para lanchonetes. O filme mostra que ele sempre teve esse espírito de achar uma mina de ouro, né? Que até a mulher dele fala, agora é lanchonete, antes era mixer, antes era, sei lá, cadeira, ele sempre fracassou por ele sempre coisa, investia num produto revolucionário e nunca dava certo. Exato. E até que ele acha, então, no sul da Califórnia, esse restaurante pequenininho, comandado por dois irmãos, os McDonald's, que o nome do já era McDonald's, né, a lanchonete. Então, mas até ele achar tem uma história legal. Como que ele chegou até o restaurante? Era um pedido que os irmãos tinham feito, acho que era 6 mixers de milkshake, e aí depois eles passaram para 9, quando ele ligou para tirar satisfação, né? Porque o troço não vendia, de repente um cara vai lá e pede 6 de uma vez. É verdade. Aí ele foi até lá para olhar como que eles iam produzir tanto milkshake, para quê? Aí foi assim que ele conheceu. Exatamente. E naquela época não tinha o esquema que a gente conhece de fast food, né? Era um restaurante normal, eu demorava, era um restaurante normal. E até a parte de drive-thru também era diferente. Não era a questão dos carros em fila, assim, tudo mais. Você chegava no seu carro, você colocava uma bandeja do lado do seu carro e demorava igual. Você só comia no carro, né? Não tinha diferença nenhuma. Era drive-in, não era? Drive-in. No caso. Não era drive-thru, né? Drive-in, Não, drive-thru. Era um negócio E bem depois? estranho, pô. Pensa você ficar comendo dentro do carro lá de garfinho e faca lá esperando. Qual que é a diferença? Até perguntar pra vocês, qual que é a diferença de drive-in Eu acho que drive-thru? Drive-thru é entre, né? Acho que Então, o drive-thru você é pega, quando você... entra e já sai, já. Isso, você não sai do carro, né? Você só pega. E o drive-in, eu acho que você entra, estaciona o carro e come ali dentro, né? Eu acho que é isso, né? E tem outros drive-ins também que não vem ao caso. Então ele acha ele vai lá, uma demanda gigante de milkshake, ele vai lá e vê um sistema revolucionário de fast food. Primeiro que a comida era muito rápida, ele não sabia como aquilo era possível, que até ele fica impressionado, né? Ele pede, tipo, segundos depois chega o lanche dele já, ele fica, não é o meu pedido, eu pedi agora, não é possível que chegou agora já. O nome do sistema chama Sistema Speed, né? Alguma coisa assim. É bem criativo o nome do sistema, né? Sistema Speed. Mais rápido, né? E o legal é que, assim, é interessante que aí a gente vê que é uma ideia revolucionária, né? Que não tem nada a ver do Ray, a gente vai conversar muito sobre o caráter do Ray, né? Dentro do filme aqui, já deu ibope aqui. Mas, assim, o princípio é muito interessante, né? Porque, na verdade, o McDonald's aí, ele, pelo menos no filme, né? Ele é baseado em fatos reais e tal, né? A gente sabe que quando é baseado, não quer dizer que exatamente é aquilo que aconteceu, né? Sempre tem alguém contando uma história, né? Sempre tem vários lados da história. É uma pincelada ali do que talvez poderia ser, né? E o legal desse conceito de fast food, hoje, para nós é normal, porque nós já sabemos como a coisa funciona. Mas na época foi mega revolucionário. Por quê? Os irmãos lá, o Dick e o... Como chama? Morris. Morris, né? Richard Morris. Richard Morris. Isso. O que aconteceu? Eles criaram um sistema tão massa que a ideia era fazer rápido,
Que era o quê? Qual que é o princípio do fast food? Principalmente, você tem uma comida muito rápida, né? Fast, né? Food, comida rápida. Isso que às vezes nem sempre acontece, principalmente nos shoppings, né? Nas nossas cidades, né? E aí os caras começaram a treinar funcionários para fazer isso, cara. Então, pra época, foi uma visão fantástica. Assim. Não só funcionários, né? O Ray fica abismado com isso e ele pede para encontrar com os donos. E aí eu até achei meio estranho os donos falarem assim abertamente, né? O sistema deles, explanar tudo. Mas eles falam que eles tentaram de vários jeitos, ensaiaram bastante. Tiveram que fazer uma cozinha sob medida, né? Sim, que eles pegam o giz, vão na quadra e inclusive treinam os caras lá, né? Exatamente. E o Ray fala, não, quero ser sócio e tudo mais, como que eu faço? E em primeira instância eles relutam, né? Então, isso aí é uma parte do filme que eu acho que ficou, assim, na verdade até meio tosca, né? Porque é verdade, como que os caras pegam, os caras montam um negócio fantástico que dá super certo, e aí aparece lá um vendedor de mixer, e os caras vão lá e primeiro levam o cara pra fazer um tour, explicam tudo, e tipo, depois falam todos os segredos da coisa, sim. Não, mas eu acho que tem mais o lado do ego, né? Tipo, olha só como eu sou revolucionário, como tal. É porque os McDonald's, que passam nos filmes, ele tinha uma mistura de... eles são revolucionários e ao mesmo tempo são muito conservadores. Então eles eram uma coisa genial, só que eles queriam ficar na deles lá. Mas eles queriam mostrar também pra galera, olha só. Até eles falam que muitas pessoas já perguntaram e eles sempre mostravam abertamente. Porque também não é só você viu uma vez, você vai fazer também igual, né? Mas tinha até uma vontade de expandir essa rede deles, né? E também eles achavam que tinha muito a ver com o relacionamento com os funcionários e tudo mais. Eles se achavam especiais, não é só o cara copiar a cozinha que vai dar certo do mesmo jeito. Então, a questão das franquias lá, que eles queriam expandir, eles chegaram a expandir até, por conta deles, só que eles ficavam muito no controle de qualidade. Porque eles tinham muito medo de expandir. Também tem isso, né? Controle de qualidade e tudo mais. E tem até um fator interessante que ele vai saber no final do filme, que até o Ray fala, você não sabe qual é o segredo do McDonald's e tal. Mas o ruim das franquias é que saia do controle, né? Eles falavam, né? Os caras vendendo frango frito, os caras vendendo batata. Burrito, purê de batata. Bom, vamos voltar como funciona hoje, né, esse sistema de franquias. Bom, o franqueado ele é simples, né? Tanto, vou dizer o caso do McDonald's, né? Mas isso é mais ou menos padrão aí para quase todos os fast food. Então, beleza, você vai lá, você vai ser um franqueado. Para você ser um franqueado, você, além de você pagar por isso, né? Você tem que pagar uma grana para você poder utilizar o nome, toda a estrutura e tal. Você tem que seguir exatamente, né? Isso é por contrato, o Controle de qualidade. a rotina, o controle de qualidade, Mas a rotina. tem uma inspeção? Tem, é assim que funciona. Por exemplo, McDonald's. Se você vai colocar o McDonald's, não é tão simples assim. Você não pode colocar em qualquer canto, qualquer lugar. Então, tem que ter uma cidade com tantos mil habitantes. Ou se aquilo não tiver essa quantidade de habitantes, tem que ser algo especial, que, por exemplo, pode ser uma cidade turística, ou alguma coisa que vale a pena ter um McDonald's ali. Então, a sua proposta ela vai ser analisada pelo pessoal do marketing, do planejamento lá, da franquia do McDonald's. Beleza, aceitou? Tá, você vai pagar um X por isso e aquilo vai ser implementado. Então, vai ser construído, vai ser tudo feito exatamente igual ao sistema da franquia, tá? Por isso que a história do sistema de qualidade é o quê? Para manter o mesmo gosto, manter o mesmo padrão. E aí que era o problema, porque quando o Ray começa a falar sobre isso, os irmãos, na verdade, né, começam a falar que não dava certo, que cada um colocava uma coisa, é porque virou um regaço mesmo. Não tinha um padrão a ser seguido. Não tinha a estrutura que a gente tem hoje, né? Não tinha como dois irmãos irem não sei quantas lojas ficarem monitorando se tá certo, né? Não, e não tinha cabeça, não tinha nem gerente. E é legal que no filme, o que eles mostram? Primeiro, que é importante você ter um gerente para cada loja. Que gerente o quê? É o cara que vai cuidar da qualidade, é o cara que vai cuidar do processo. Que os irmãos eram bons de processo, eles não tinham um time comercial. Então, daquela estrutura, você já tem um molde até hoje. Tanto é que, depois, no decorrer do filme, eles começam a abrir várias franquias, mas, no caso do Ray... Custava muito você refrigerar o sorvete, né? E aí, qual foi a ideia? Eles acham um sorvete em pó. Não era sorvete, não era sorvete, milkshake, né? Milkshake em pó, tudo mais, que você jogava na água e tal.
Meu, eu fiquei com nojo daquilo. Exatamente, o cara que dá câncer o negócio. Ah, também tem da batata congelada também. É verdade. Tem a batata congelada que eles não eram a favor disso, né? É, Não era a favor de os nada. McDonald's, não era a eles... favor de nada. É agora que vai começar, eu acho que o debate aqui na mesa, vai começar o quebra-pau, se era o Ray que era malandro ou os McDonald's que eram devagar, né? Essa que é a verdade. Não, mas ele teve uma ideia também sobre... Era uma ideia publicitária. Ele queria colocar a Coca-Cola no cardápio. É, Lembra dessa parte? sim, Só que eles sim. não quiseram, eles não eram a favor. Eles não queriam se vender, né? vendia pro sistema. Não, ó, na verdade é o seguinte, cara, por mais maldito que eu acho que o Ray seja... Maldito. né? Maldito Pô, é ótimo. cara, nossa, ele canta a mulher do cara, do outro cara, e canta literalmente, né? Porque ela tá tocando piano, ele senta do lado dela e começa a cantar. Alerta e de tocar piano spoiler, tá aí, né? alerta de Ah, não, spoiler vai ter, mas vale a pena, legal. É legal assistir porque é um filme meio documentário, assim, um pouco, né? Ele tem muitas informações, não é aquela historinha. Você não assiste pela historinha, né? Você assiste fragmentado ali as E situações. como é vida real, né? Não tem um vilão bem definido e um mocinho bem definido. É tipo um misto de cinza no meio, né? É. Porque os McDonald's também não ajudavam o cara a trabalhar. E aí o cara cansou e passou a perna. Tipo, ninguém tá certo. E eu achei muito... Eu fiquei lá dos McDonald's, principalmente no final... Porque deve ser muito triste você fazer uma empresa com o seu nome e não poder usar o seu nome, sabe? Os caras tirando a plaquinha dele, né? Você coloca McDonald's, os caras tiram os caras compram o seu nome, isso é bizarro. Ó, mas por um lado, os caras foram geniais também, os irmãos, né? O Dick e o... Puta, eu sempre esqueço o nome do- O Richard e o... Richard. É que Dick é pra Richard. É Dick isso. e Mac. Isso, Dick e o Mac. O que acontece? Eles foram geniais porque eles perceberam que, ó, ali eles tinham que cortar algumas coisas dentro do processo que ficavam caras, né? Ele fala na cozinha, né? Isso, tudo que a gente está falando aqui é na parte estrutural, vamos dizer assim, quando eles realmente eram muito bons, né? Então, primeiro, ó, tinham muitos funcionários que tinham no drive normal, tem o quê? Pô, tem as atendentes, tem um monte de gente, tem os faxineiros, tal. Então, já começaram a cortar todo esse pessoal, cortaram gastos, cortaram demora, cortaram garçonete, reduziram o cardápio pra caramba, porque tinha 27 itens. Aí só vai ser- tinha batata, refrigerante, milkshake, só tinha isso, né? Depois reduziu basicamente para 4 itens, né? Que era batata, né? Acho que não tinha batata ainda, eu acho que era só... Não, porque o Ray pede batata. É verdade, exatamente. Tá batata, refrigerante, milkshake e o hambúrguer. E o hambúrguer só, então quer dizer, o processo fica rapidinho, né? E aí o que acontece? Você consegue ter menos preço. Você tem o treinamento dos funcionários, né? Um controle de qualidade, se um dos irmãos fica lá medindo o tempo, a temperatura da batata sim. certinho. Então isso, eles eram muito metódicos, né? E isso daí eu acho que deu o grande start, assim. E quando eles inauguraram, uma parte muito legal, é que na verdade tiveram várias reinaugurações, né? Que sempre rolava um BO, né? Mas na última que eles inauguraram, eles fizeram um show. Então eles, contrataram uma galera, os shows o que tinha na época, né? Então que era alguém cantando, alguém fazendo mágica, né? Soltando Eu achei fogo, interessante tal. que o Ray ele passou, que ele primeiro tentou vender as franquias e não deu certo. Ele ele começou a selecionar os franqueados, então. Então eles iam na galera que talvez não tivesse tanto dinheiro, mas gostava de trabalhar, sabe? Tinha fome de trabalho. É porque ele começa com os magnatas. Sim, ali, os caras que têm dinheiro pra pagar. Mas os caras não querem nem saber, você acha que ela vai ficar lá no trabalho? E aí, a galera o cara ia no funcionário que tava lá ralando, tá dando sangue, e fala assim, cara, olha só, vou te dar uma oportunidade e tal. Aí o cara também financiava não sei quantas vezes pra conseguir fazer, conseguir montar o negócio. Mas eu acho que é exatamente por isso o controle de qualidade, que era muito específico, que eles não queriam fazer franquia. Então, assim, não é todo lugar que vai ficar um cara com um medidor no óleo pra medir a batata, né? Só a gente é louco nesse nível, né? Não, mas aí é exatamente pelo controle de qualidade, né? Porque o que aconteceu? Ele foi atrás do pessoal que tinha grana, né? O pessoal lá, vamos investir, beleza, só que ele não seguia as regras que o Ray colocou. Então ele fez o quê? Viu aquele pessoal, por mais que não tinha tanto dinheiro, ele viu que o pessoal trabalhava certinho, aí ele pegou e fez o quê? Vamos oferecer para aquele cara então que ele vai seguir os padrões. Aí foi aonde que começou realmente a dar certo as franquias. Nossa, aqueles golfistas vendendo frango frito no McDonald's. Os caras fumando, Nossa, vendendo foda-se, frango frito. Vocês viram que quando ele foi tirar satisfação com os caras,
eles falaram uma realidade, né? Você falou que era um bom negócio pra gente gastar nosso dinheiro. Então eles não estavam preocupados com o negócio, era só gastar dinheiro, jogar dinheiro fora, na real. E aí você foge totalmente do processo da franquia que eles querem fazer. O que o Michel falou é interessante, da identidade visual, do que o restaurante tenta passar. O Ray fala, eu queria fazer o que eu achei também, ele fala que achou interessante também do restaurante McDonald's, que é um ambiente familiar, né? Então vem a galera lá, a mãe e o filhinho comendo um hambúrguer lá no banquinho e tal. Não era tipo um monte de adolescente bebendo, jogando garrafa no chão e tudo mais. Esse era um problema dos antigos. Sim, né? sim. Que tinha até a jukebox que atraía eles. Outra coisa é que uma coisa que o Ray falava bastante é que o McDonald's é o lugar mais parecido com a sua casa, né? Por causa que é um ambiente muito família. O legal do Ray, né? Vamos também enaltecer algumas coisas dele. É que ele sabe, que ele começou a implantar um conceito no McDonald's, né? Que é a história ele compara muito, né, o McDonald's com os Estados Unidos, com a bandeira, compara até com igrejas, porque não, é um local onde as pessoas vão com suas famílias, né? E aí, acho que a ideia dele foi legal nesse sentido, porque ele queria montar um ambiente familiar. Coisas que nos outros lanchonetes não rolava, porque eles mostram lá a molecada lá tocando terror, né? E aí quando ele faz isso, ele consegue já ter um público mais selecionado. Tanto é que quando ele vai lá na lojinha, no primeiro lanchonete do McDonald's, eles sentam no banco, o que acontece? Senta uma mãe lá, com mais 4 crianças do lado, e eles comem naturalmente, com a mão, estão acostumados a fazer aquilo, né? Então, ele tenta trazer, eu acho que eu posso falar que é um patriotismo que é do pessoal dos Estados Unidos. Ele pega e fala que não, que o McDonald's é a cara dos Estados Unidos, que é o que mostra os Estados Unidos. Ele fala que até o nome McDonald's soa como América, né? Isso. Até no final do filme que ele tem um diálogo lá no banheiro, que eles acabaram de fechar o contrato lá, os caras acabaram de vender o nome pro Ray. Eles têm um diálogo lá, eles falam, por que você fez isso? Sei lá, uma coisa tipo assim. Eu não acho que não é isso que ele fala. Ele fala, você não sabe, você sabe o segredo do McDonald's? Ele fala, a batata, não, o hambúrguer. É engraçado que nem você sabe, que é o nome. Por exemplo, meu nome que é Kroc, o sobrenome dele tem uma vibe meio grega, meio estranha. Ele fala eslovaco, né? Eslovaco, Mas McDonald's é totalmente americano, né? Tem a cara dos Estados Unidos, né? Da esperança, da liberdade, esse tipo de coisa. Então o nome é muito importante. Eu não sei até que ponto uma empresa, o nome é tão importante assim, né? O nome baseia tanto. Nesse caso, o que acontece? Se nós vamos levar para um estudo atual, né? Quando você vai criar um nome para uma empresa, você tem lá o estudo de name, né? Tal. Isso você vai desde a parte de significados, né? Até a parte de pronúncia, né? Mas será que o segredo do McDonald's é o nome? Não é. Eu acho que ajuda bastante, né? Mas nós vamos pegar os concorrentes hoje. Você tem ali McDonald's, você tem Burger King. Burger King é muito mais explícito, né? Você o nome você tem Bob's. Bob's é brasileiro. Você tem os girafas. Olha só, então são nomes que eles vão navegando. Então você trabalhar isso é importante, é muito, muito importante, é legal, fantástico. Mas essa parte acho que ficou uma coisa mais poética no final, não, porque é só o nome, não é só o nome, né? O segredo, né? Não é o segredo. O segredo é toda aquela estrutura que foi montada, principalmente de franquia, principalmente do funcionamento, o sistema Speedster, né, que eles criaram lá. E basicamente isso. E o time comercial, que mesmo ele sendo um sem vergonha, o Ray, ele manjava dos Paranauê, né? De fazer a coisa crescer e desenvolver. E ali eles montam um ponto muito importante, que é a velocidade da coisa. Os irmãos, eles demoravam muito para tomar decisões, as coisas se enroscavam, eles meio que iam jogando areia, então isso, principalmente hoje, já está morto, né? Hoje tem que ser muito dinâmico. Professor, fazer uma pergunta. Esse sistema que eles usavam, não é o mesmo hoje, atualmente? Sistema do quê? De como eles
fazia o... É, É o mesmo? Acho que hoje é aprimorado um pouco mais. sim, né? Então, claro, é Ah, aprimorado. A cozinha que tá mais aberta, pra você ver, né? Você chegar no balcão, você pode ver tudo. Mas lá você conseguia ver também. Dá pra ver tudo. Era de vidros, então você... Então, o princípio, Michel, é o mesmo. Né? É lógico, você tem hoje equipamentos muito mais modernos, tem muito mais facilidades e tal. Mas pode olhar dentro do McDonald's. A rotação dos funcionários é igualzinha. Eles estão é dividido em setores. Então tem ali os setores, cada um faz a sua coisa, vai passando. O lanchezinho cai. Pode olhar que tem aquela história do lanchezinho caindo, né? Então, acho que a diferença de antes para agora é que, por exemplo, antes era lá a loja que eles faziam e tal, mostrava a cozinha, só que ninguém entrava lá dentro, né? Tinha aquela, pode falar, uma arinha, né? Que era nos arcos lá, o pessoal ficava ali esperando, pegava o lanche e ou ia embora ou comia ali na frente. Agora hoje tem lá as cadeirinhas para você sentar, você senta, come na mesa certinho. Acho que essa é a maior diferença também. Que eu acho que, na verdade, foi uma mudança, porque você ter as cadeiras lá fora, antes também já tinham uns banquinhos. Falou no microfone, estou conversando perto do microfone, vai vazar no áudio. Antes já tinha os banquinhos lá fora, né? Mas o que acontece? Aí eu acho que tem um pouquinho a ver com a evolução das cidades, tudo, onde tudo começa a ficar menor. Problema também de segurança. Hoje, por exemplo, por que no McDonald's você tem lá aquele espacinho fechado lá dentro, né? Para você poder comer lá dentro tranquilamente, porque se você simplesmente só pega ali fora... Eu vou dar um exemplo aqui da nossa cidade. Não, onde você vai sentar para comer? Por exemplo, se você não está num shopping, se você pega ali a loja da Bento, você pega lá um lanche, você vai sentar onde para comer? Na sarjeta, na guia? Porque não tem bancos ali perto, não tem nada. Então, eu acho que adaptações são feitas, mas o princípio acho que é o mesmo. E hoje em dia... Se você agendar lá no Mac, você pode entrar na cozinha também. Para conhecer a cozinha? Só agendar. Qualquer um pode. Na verdade, Cauana, isso daí não é só o McDonald's. Qualquer restaurante. É meio que lei, né? Eu acho é uma lei. É uma lei. Qualquer lugar você... mas lá no filme eles não estavam lá. Não tinha. Mas é da década de 50, né, Cauana? No caso do McDonald's, você tem um contrato, né, de exclusividade com a empresa. No caso ali a ideia era com a Coca-Cola, porque inclusive aparece o Coca-Cola o filme inteiro aliado ao McDonald's, né? Provavelmente a Coca-Cola foi um aí dos investidores aí do filme, né? Porque nunca fala mal. Tanto é que tem até uma hora lá que ele falou assim, tipo, a gente fechou um contrato com a Coca-Cola, tá, ele vai distribuir pra gente em todas as nossas lojas e aí nós vamos conseguir ter um lucro melhor, tal, e os irmãos não aceitam. E ele fica possesso, né? Porque hoje é assim. Né? Então, o que acontece? Você tem os seus fornecedores, você negocia com os seus fornecedores. Outra coisa, não sei se vocês perceberam, quando a mulher lá, a pianista, desculpem o termo, pianista sem vergonha, o que ela faz? Nossa, esse filme é fogo, cara. O que ela faz? Ela pega e dá a ideia, o grande problema é que, como eles precisam de ter uma câmera frigorífica muito grande para armazenar os sorvetes, para fazer os milkshakes, então, o gasto era absurdo com energia. E isso estava derrubando. Então ela viu numa revista, teve uma ideia de fazer a história dos milkshakes em pó. Que aí, meu armazenamento, você não tem que deixar aquilo refrigerado nada, larga na caixa, beleza. E o que acontece? Eles já identificaram uma forma de baixar bastante o custo. E por aí vai. Então, na verdade, o Ray, ele pega o modelo de negócios aí do irmão Dick, né, e Mac, e melhora muito aquilo, potencializa pra caramba. Então, eu acho que o papel interessante do Ray é isso. Ele não conseguia ter a ideia pronta, mas ele era muito bom em adaptar e em aperfeiçoar. Isso eu achei fantástico. Que interessante que o Ray ele não criou nada praticamente. Não criou nada. Não, ele não tive nenhuma ideia. Putz, vou fazer isso, vai revolucionar. Não, ele só pegou boas ideias. E melhorava elas. Bons trabalhadores e montou logo... Tanto é que nos negócios antigos dele, ele só se ferrou. Exatamente, Dando ênfase só numa coisa. Pra mim também não teria McDonald's se o advogado não tivesse dado aquela dica dos terrenos. Ele comprar o terreno e alugar o terreno para os franqueados. Porque senão ele já tinha quebrado e aí... O Ray já tava quebrando, pô. Ele hipotecou a casa, ele não ia ter onde morar, né? E aí, exatamente. E às vezes, assim,
isso é uma coisa que, será que foi assim ou será que não foi? É a história do filme, né? É baseado, mas não quer dizer que é real, né? Exatamente. O que eu ouvi dizer é que nos Estados Unidos, no país da oportunidade, se para você levar uma discussão para o tribunal é muito fácil. Então, por exemplo, se a gente fazer um acordo verbalmente, apertei sua mão, já pode ir para o tribunal. Se você não cumprir o contrato, já pode ir. Lógico que não quer dizer que vai dar tudo certo, mas já vai para o tribunal, já vai para a justiça. E o que eu ouvi dizer é que aquele negócio do papo do 1% que fica no final do filme, eu não lembro agora qual por cento que era que, 1%, tá que eles certo. tinham que o Ray tinha que pagar para eles, né? Da porcento do lucro e tudo mais. E eles fizeram isso, apertaram a mão e tudo mais. E o que eu fiquei sabendo é que se fosse verdade mesmo, aquilo já teria corrido na justiça tudo mais, e tinha advogado na frente e tudo mais. Não, tipo assim, não ia ficar tão barato, sabe? Não ia ficar, não, a gente levou uma pernada do Ray, que pena, né? Como a gente é otário, tipo, não ia ficar assim. Então eu acho que essa parte é meio lenda, eu acho. Porque pode ter ouvido um acordo que a gente nunca vai saber mesmo, para os McDonald's não falarem mais, não encherem o saco dele mais, sabe? Ele deve ter recebido uma grana boa, não só que aparece no filme, talvez mais, talvez menos, porque eu não tenho como saber isso, na verdade. Mas eu acho que se tivesse alguma coisa que não ficasse bom para os lados, ia estar tendo um processo até agora. Até hoje ia estar tendo um processo. Então, era isso que eu ia falar, que esse filme é meio que quem conta a história? Os irmãos? Sei lá. É um documentário bem diferente. Né? Cada hora vai para um lado, né? Mostra que o Ray também se ferra só, também mostra que os irmãos não têm problema de coração e, vou morrer aqui com esse tal de Ray. Você falando isso, o pessoal que tá ouvindo que não viu o filme, é bom falar que nem quando você lê, geralmente, principalmente eu pensei o quê? É um documentário, que esse documentário vai ser bem chato, vai ficar mostrando aquelas coisinhas antigas e tal. E não, ele é passado como um filme normal, sabe? Documentário tipo Discovery, né? Não, é um filme normal. Se você... Não tem nem como prestar atenção, né? Mas é um filme, não é um documentário como os outros qualquer. Qual é que você acha que o Ray é safado ou não? Na minha opinião, o que ele fez foi, tipo, fazer uma agência de publicidade, na real. Ele foi lá, contratou lá a equipe dele, fazia o briefing e mandava ver. Certo. Só que foi sem ética, não foi legal. Foi sem ética, interessante. Importante, né? Ética. Nossa, a ética passa bem longe do Ray, né? Ela atravessa a calçada, assim, do outro lado, se o Ray tá vindo, a ética. Olha, só para não esquecer uma dica que não tem nada a ver, mas é bom falar. Quando você tem uma namorada ou uma esposa, Ai, meu Deus. por favor, não faça o que o cara fez. Se você tá vendo que o cara tá falando, pô, nossa, que mulher bonita, que talentosa, não sei o quê, você não vai lá apresentar pro cara, pô. Essa daí foi uma situação que... Não, mas acho que eu entendi a ideia do diretor. Bom, pra quem não assistiu, o lance é o seguinte, ele já pega, ele tá já mais famosinho, como diz a Cauana, né? Ele tá famosinho, porque ele já tem aí umas 15 franquias negociadas. Tá dando certo e tudo mais. Tudo certo, e aí ele vai num restaurante chicoso, acho que é em Nova York, não sei, algum lugar assim. E aí o cara vai lá conversar com ele, senta na mesa, e ele vai o quê? Oferecer pro cara, lógico, na verdade é o contrário, né? O cara quer a franquia dele, né? Quer ser um franqueado aí no caso, né? E o que acontece? No restaurante tem uma mulher tocando piano. E ele fica olhando aquela mulher e tal, já sem vergonha, que ele era casado, né? Mas ele fica lá olhando a mulher e tal. E aí o que acontece? O cara vira e fala assim, né? Você quer que eu apresente pra você? É a esposa dele. O Ray, mas ninguém sabia, ele não sabia. Aí o Ray malandrão, né? Meninão, opa, beleza, traz ela aí. Aí ele traz e fala assim, esse aqui é a fulana é minha esposa. Já eu falei assim, nossa, agora o Ray vai tomar um soco na cara, né? Não acontece isso. Não, mas o cara estava na pilha também de meio que dar uma seduzida no Ray pra trabalhar com ele. Então, mas aí que é o X, Matheus. Pra você ver que a história dos negócios, o que o cara faz? Pô, o cara deixa a mulher dele ser cantada, ser seduzida entre aspas, porque ele tá interessado no negócio. É moeda de troca agora. Tem uma parte que ele percebe, não percebe? Que os dois estão trocando olhar, tipo... Tem, olha, e ele deixa. Ele deixa, né? Nossa. Pô, o cara vai lá e toca piano junto com a mulher dele lá, os dois mostram cara, uma felizão. já começa a dar raiva do Ray, Nossa. já. Vamos falar de troca. O Ray não sequestrou a menina também, né? Vamos ser sinceros. Ele não subiu a torre de um castelo, roubou ela do dragão, né? Tipo Não, assim, ela foi tem porque ela os quis dois ficar com lados, ele, sim. exatamente.
Não, tudo bem. Mas vamos dizer assim que o marido dela ajudou o Ray a escalar, né? Ele foi empurrando pro Ray subir mais rápido. Ajudou Mas e bezinho. muito, pô, ajudou e muito. Ela ligou pra ele à noite, pro Ray. Vocês lembram dessa cena? Dela ligando à noite pra ele? Sim, os 2 dias Ela, de prova sozinha, lá. não foi o marido dela que mandou. Tá. É óbvio que o Ray teve seus desvios de caráter. Tudo bem, todo mundo é. Porém, Vamos lá, Todo mundo Matheus. é. não, é sério, mano. Falou sem ética. Você é. Vai. No mundo dos negócios, as pessoas fazem o que é preciso fazer. Rafael Justo. E, cara, se você não tiver o culhão pra se destacar no mercado, é lógico que você vai ser, sei lá, sugado pelas outras empresas. Mas nem que pra isso você tenha que pisar nos outros. Meu, a gente faz o que é preciso fazer, né? Lei da selva. Nossa, na disciplina de ética do ano que vem, Rafael já começa a estudar, cara. Acho que você vai amarrar uma DPzinha. É, eu acho que tem a ver com isso, porque no mundo dos negócios, que o Rafa falou, eu acho que pra você chegar no topo, você tem que pisar em alguém, né? Você tem que, eu acho que não tem nenhuma história de sucesso atualmente que não teve um mal entendido no caminho, né? Sim, sim. Tipo, lógico, tem jeito de você ir, mas esse é o caminho mais rápido e o que tá dando mais certo, por enquanto. Não, ó, é o seguinte, eu acho que eu entendi a visão que é colocada ali no filme, né? Porque eles pegam essas situações, fica muito claro em vários momentos do filme, por essa história de 100 fatos sérios, que eles têm pontos, eles enfatizam alguns pontos, né? E eles, de certa forma, forçam algumas situações para gerar essa discussão que nós estamos tendo agora, né? Então, tanto é que o Ray, ele pega uma hora lá pros irmãos, eu acho que é pro Mac lá, pro Dick, pra um dos dois, né, por telefone, e fala assim, olha, vocês assim, vocês não vão conseguir nada. Por isso que vocês não conseguiram que as franquias fossem para frente. No mundo dos negócios, você não pode ser bonzinho. Ele até fala isso, acho que uma das frases, né? Então, na verdade, o que acontece hoje, assim, Rafa, é competitividade. Então, você tem hoje competitividade muito, muito forte. O que é isso hoje? Pô, você tem que ser ágil, você tem que ter decisões rápidas, você tem que ser ousado. Não quer dizer que para você atingir o sucesso, você não precisa ter ética, né? Pelo contrário, você precisa ter. Mas, na verdade, você precisa ser arrojado, que é o que os irmãos Mac e Dick, eles não eram arrojados, eles eram muito espertos, muito inteligentes, montaram sistemas, mas eles não eram arrojados a ponto de arriscar aquilo. Então, o que eu acho que o Ray fala, né, é que é um filme, então eles têm que fazer aquela burburinha, Tem que coisa ter frase de efeito. tem que agitar, tem que ter o sem vergonha, tem que ter o cara que é bom, tem que ter o coitadinho, que todo mundo fica com dó dos irmãos no final, né? Mas a gente não sabe também se a coisa foi assim, né? Então, hoje é isso daí. Na verdade, é competitividade e quem arrisca mais leva. Você pode arriscar pra caramba e quebrar, mas você pode arriscar pra caramba e dar tudo muito certo. Então, acho que é isso que ele quer dizer. Cara, o Ray só tinha fome de poder. Então, eu acho que é muito o que o Gabriel falou. Eles tinham o quê? Eles tinham a inteligência, eles tinham a ideia, eles montaram uma coisa bacana. O único problema é que eles não tinham aquela persistência. Eles tinham, tipo, muito medo de ir adiante e tal. Que, tanto é que um dos dois irmãos tinha o sonho de levar a franquia pra frente e o outro era mais, não vai dar certo, a gente não consegue controlar, que não sei o quê. Mas o que os dois não, um dos irmãos falava que não dava pra fazer, que era fazer o controle da qualidade, o controle dos padrões, não dava pra falar que não dava. Tanto é que o Ray fez isso, não no começo, né, porque os milionários lá não ligavam muito. Mas depois disso, ele fez isso, ele conseguiu colocar os padrões, então sim, dava pra fazer. A única diferença é que eles não tinham aquela persistência e acreditar também no próprio negócio deles pra dar certo. Eles se conformavam, né, com aquilo lá, que Isso. pra eles era... Eles se conformavam com aquilo. Então, se for ver, os dois irmãos, é a cabeça e o coração. E um cara tinha problema de coração, né? Inclusive o coração tá meio danificado. E um vai ajudando o outro. E quando, por exemplo, o Dick, né, que é a cabeça. O cara muito pé no chão. Aí ele fala, não, porque devia ter acreditado em mim, nos meus instintos e tal. É porque o outro fica defendendo o Ray no começo do filme, sim, né? Sim. Até o momento, a virada do filme é que até o